coisa é um hábito que essa pessoa veio trazendo com ela há muito tempo. Ela não vai mudar de um dia para o outro. Certo? Então ela tem que ter paciência com isso. É um processo. É lógico, ela tem que se policiar. Mas vai levar um tempo até ela aprender. Né? Olá, capricornianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos realizando hoje a leitura bônus de vocês, porque vocês foram um dos 3 signos mais participativos, com likes, comentários, compartilhamento dos vídeos. Eu agradeço do fundo do coração antes de mais nada, tá? E a leitura bônus, ela vem como uma forma de retribuição a todo esse carinho. Ok? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Capricórnio. Espiritualidade, por gentileza. Qual a mensagem que vocês trazem para os capricornianos? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 2 energias para os próximos 7 dias, por gentileza. Um novo começo está surgindo. Mais uma. Um novo ciclo romântico começa. Lua nova em Libra. Podem estar lidando com alguém do signo de Libra ou ter forte no mapa. Tá? Tem um novo início aqui e tá muito forte romance, né? Um novo ciclo romântico começa. Vamos ver aqui o que mais. Do que estamos falando, espiritualidade, signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, do que estamos falando? Qual é a mensagem que vocês querem trazer para os capricornianos? Ok. Muito bom. Muito bom. Um grande despertar aqui, um grande aprendizado com o que aconteceu no passado, Capricórnio. Excelente! Excelentes cartas, tá muito forte isso aqui. Essas 2 cartas aqui falam de um grande aprendizado em relação ao passado de vocês. Eu tô me conectando com capricornianos aqui, não são aqueles capricornianos revoltados não, sabe? Aqueles capricornianos revoltados, vingativos, negativos, que ficam se vitimizando. Não é esse tipo de capricorniano que eu tô me conectando, não. São capricornianos aqui que, nossa senhora, aprenderam muito, sabe? Com o que aconteceu no passado. Vocês tiveram que enfrentar situações bem difíceis, né? Bem difíceis. Mas vocês souberam contornar tudo isso aí, superar tudo isso daí e olhar para trás com gratidão. Com um olhar de, sabe, de humildade, de ter aprendido algo com aquilo. É como se vocês agradecessem no sentido assim, né? Eu tô dizendo porque tem muita gente que vai falar, mas como é que eu vou agradecer uma traição que aconteceu comigo, né? Ou algo muito, sei lá, muito injusto que aconteceu comigo. Sabe, gente, a gente escolhe. Eu sempre falo da questão das escolhas, né? Desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente faz escolhas. Tem pessoas, eu conheço muitas pessoas que sempre optam, sempre escolhem enxergar as situações de uma forma negativa. Como coitadinhos, como vítimas, entende? Como injustiçados, sabe? Em contrapartida, eu também já conheci muitas pessoas que optaram, escolheram enxergar as situações pelas quais elas passavam, né? Por pior que elas fossem, de uma forma mais positiva. Graças a isso, eu cheguei a isso. Se não tivesse acontecido isso, eu poderia ter me machucado muito mais, eu poderia ter sofrido muito mais, né? Entende? Se eu não tivesse descoberto isso, como que seria a minha vida? Como estaria a minha vida hoje?
entende? Então depende muito do olhar da pessoa, né? Aqui eu tô me conectando com capricornianos ou com alguém conectado a vocês, tá? Desculpa aqui, porque pode ser a energia de alguém conectado a vocês também. Pode estar invertida, pode estar espelhada, isso acontece, isso é comum acontecer, ok? De vir na mesa a energia da pessoa conectada a vocês, supondo que seja uma reconciliação, por exemplo, né? Essa pessoa ter tido esse despertar e conseguido enxergar uma situação extremamente difícil, né? E até negativa, né? Assim, à primeira vista, né? Mas assim, conseguido superar isso de uma forma mais positiva, entende? A gente, como ser humano, na hora que acontece, é normal, é natural a gente sentir raiva, né? A gente querer até se vingar, mas é um sentimento extremamente nocivo, né? Lembrando que toda vez que a gente faz com o outro aquilo que o outro fez conosco, a gente perde o direito de falar daquela pessoa. A gente não tem moral para falar mais daquela pessoa. A gente perde a razão, né? Porque a gente se iguala à energia daquela pessoa. Se iguala àquela pessoa, né? Então aqui é como se esta pessoa, vou falar assim, esta pessoa, porque eu não sei de quem nós estamos falando por enquanto, tá? A energia desta pessoa, destas pessoas aqui, é a energia de uma pessoa que está acima disso, entende? Eu não vou me rebaixar, eu não vou sujar as minhas mãos, entende? Para fazer o mesmo que o outro fez comigo, entende? Para me sentir bem. Por quê? Porque teve um entendimento que a vida vai se encarregar disso, né? De que ela não precisa realmente sujar as mãos dela e se rebaixar ao nível daquela pessoa, né? E fora isso, como é que fala? Atrair para ela, para si, um karma muito negativo. Assim como a pessoa que causou o problema atraiu para ela, se você repete o mesmo ato, você também atrai para você um karma extremamente negativo. E isso bloqueia a sua vida, né? Mas para aquelas pessoas que têm um entendimento maior, que está num nível maior de entendimento, consegue enxergar, olhar para trás e enxergar como um grande aprendizado, né? A gente aprende a se dar mais valor, a gente reflete a respeito do que aconteceu, por que eu me meti nessa situação, seja trabalho, relacionamentos, né? A gente aprende a fazer escolhas mais saudáveis, não é verdade? Então aqui eu tô me conectando com pessoas assim, que tiveram um grande despertar. Então quer dizer, essa pessoa aqui não pensava dessa maneira, ok? Essa pessoa não pensava dessa maneira. De repente são pessoas que pensaram sim em se vingar, em fazer a mesma coisa, sabe, em devolver na mesma moeda. Mas, graças a Deus, né, a espiritualidade intuiu, vocês tiveram o auxílio aí da espiritualidade, de um mentor espiritual, que fez com que vocês caíssem em si e não repetissem o mesmo erro que aquelas pessoas, ou aquela pessoa, né, que causou mal aí a vocês, tá? Eu vejo aqui uma ansiedade de querer se adaptar a uma nova situação. Eu tô sentindo aqui energia de uma pessoa que tá com pressa. É assim, é que vem muitas informações na minha cabeça, sabe? Eu vou tentar explicar melhor aqui. É assim, esta pessoa, ou esse grupo de pessoas aqui, teve um grande despertar. Só que nós temos aqui, neste oráculo, várias cartas que correspondem ao despertar. Por que veio o despertar do urso? Porque o urso, ele traz uma mensagem de lentidão, né? O urso, ele fica hibernando por muito tempo, e quando ele acorda, ele leva um tempo até ele se acostumar com a nova vida, se adaptar à luz, né? Aos movimentos. Então é como se a espiritualidade estivesse pedindo para que vocês respeitassem o tempo de vocês. É como se vocês, ou essa pessoa, né? É o que eu falei, tinha uma visão diferente, tá?
olhava com raiva para o que acontecia, né? Ou se vitimizava, algo do gênero. Só que essa pessoa ela passa por uma grande transformação, ela tem um grande despertar, entende? Ela passa a entender a sua responsabilidade nisso tudo que aconteceu. Ela começa a assumir responsabilidades, tá? Não estou dizendo que a responsabilidade seja totalmente dela, no que aconteceu. Não é isso, tá? Não interpretem errado, não foi isso que eu quis dizer, tá? Mas que dentro de uma situação, todas as pessoas envolvidas têm uma parcela de responsabilidade naquilo, né? Então, assim, tipo, para ter um abusador, tem que ter uma vítima, né? Se não existisse essa pessoa, não existiria o abusador. Então, quer dizer, eu, de certa forma, eu me permiti estar junto a esse abusador. Entende? Então, de certa forma, eu não posso responsabilizar em 100% aquela pessoa de ter abusado de mim, da minha paciência, né? Ou fisicamente, mentalmente falando. De alguma forma, eu atraí isso para mim, mesmo que seja através de pensamentos, né? Energia, né? Por isso que a gente tem que estar sempre trabalhando a nossa energia. Então é alguém que tinha um pensamento diferente do que tem hoje. Só que quando ela tem esse despertar, ela quer promover uma mudança na vida dela. Só que eu vejo que ela está tendo pressa para isso. Aqui saiu, um novo começo está surgindo, um novo ciclo romântico começa. Aqui, para alguns casos, pode ser alguém tendo pressa de querer promover essa mudança para, de repente, conquistar ou reconquistar a confiança de alguém. Entendem? Mas a espiritualidade está pedindo para ir com calma. Porque a gente não tem controle sobre tudo. Não tente controlar o tempo, não tente controlar as pessoas, não tente querer dominar tudo, entende? Se for uma reconciliação, é como se estivesse dizendo, não é porque você mudou o seu olhar, né, que você vai conseguir convencer o outro a te perdoar. Até porque, assim, não é uma obrigação, né? Não é uma obrigação do outro te aceitar só porque você quer, só porque você mudou. Entende? A mudança é bacana para esta pessoa. Mas, independente do outro voltar com ela ou não, se a gente estiver falando de uma reconciliação. Entende? É isso que a espiritualidade está querendo dizer. Não tente controlar o outro, sabe? Através de manipulações ou algo do tipo. Dê tempo ao tempo, o que tiver que acontecer, vai acontecer, tá? Mas eu vejo uma energia de muita humildade aqui. Vocês parando para considerar realmente o pensamento de vocês. Aqui tem realmente uma pessoa muito especial, tá? Algo meio que entalado na garganta de você. Tem um assunto, tem um passado mal resolvido aqui. Renascer das cinzas, tá? Alguém que enxerga a outra pessoa como sendo o seu porto seguro. Vamos entender aqui com o tarô. Do que estamos falando, espiritualidade, do que estamos falando. Vocês invertam os papéis, se for o caso, tá, gente? Eu sempre escolho um dos lados só para facilitar a leitura, ok? Mas pode ser energia de vocês, pode ser energia da outra pessoa, sem problemas, tá bom? Vamos lá, o que mais para o signo de Capricórnio? 6 de copas tem a ver com o passado. O louco, deixa eu pôr isso aqui para cá. Um novo início de uma forma completamente diferente. 2 de paus. A justiça. Alguém querendo ser justo, né? 10 de paus, tem alguém carregando aqui uma grande culpa. Por isso essa pressa.
Por isso essa pressa em querer mostrar para outra pessoa que eu mudei, que eu enxerguei, eu entendi onde estava errando. Existe uma pressa aqui, uma ansiedade aqui, tá? Em querer provar para essa pessoa que mudou, tá? Eu vejo alguém querendo ser justo aqui. O que mais? Um mago, vibrando na energia do mago. Pagem de paus. Tá, eu vou colocar como sendo lá de lá, tá? Aqui tá mais para uma reconciliação. Tá? Vocês vão receber uma notícia aí, alguém vai mandar uma mensagem de forma inesperada aí para vocês, tá? Essa pessoa vibrando na energia do mago, né? A pessoa se sentindo pronto para encarar esse relacionamento de uma forma mais assim, madura, mais responsável, né? Alguém que aprendeu com os próprios erros aqui, alguém que provavelmente quebrou a cara, tá? Porque quando sai a carta da justiça, ele fala muito disso, né? De alguém que de repente quebrou a cara, precisou quebrar a cara, precisou sofrer, né? Longe de vocês, no caso aí, para aprender alguma coisa, né? Para aprender a ter um pouquinho mais de humildade, porque tem energia de humildade aqui, né? Alguém que de repente valorizava muito a aparência, o superficial, sabe aquelas pessoas que escolhem as pessoas só pela aparência, né? Teve uma pessoa que comentou, mas quem que não escolhe pela aparência? É lógico que vai escolher pela aparência. Gente, aparência conta muito, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de um certo exagero, entende? Então eu vou colocar um exemplo aqui. A pessoa escolheu ficar com uma menina lá bonitinha, corpinho lindo, rosto bonito e tudo mais, né? Uma princesa, né? Só que depois, não demorou muito, a pessoa percebe que ela é uma pessoa interesseira. Ou é uma pessoa que tem contatinhos, uma pessoa que mente para ela. Entende? A pessoa percebeu, hein? Veja bem, a pessoa percebeu. E mesmo assim, ela continua. Por quê? Porque a menina é bonita. Porque socialmente falando, essa pessoa se sentiria bem ao lado de uma pessoa bonita, de uma modelo, né? De uma pessoa que chama atenção. Tipo, eu sou tal, olha a minha namorada, olha a esposa que eu tenho. Entende? Ego. É disso que eu estou falando. Ok? Eu não estou dizendo que a aparência não conta, né? No momento de conquista, de você conhecer alguém, lógico que chama atenção. Ninguém vai ser atraído por uma pessoa que anda esculachada aí, né? Mas eu tô falando de uma pessoa que exagerava nesse lado, tá? Ou mesmo assim, em si mesmo, sabe? Uma pessoa muito preocupada com isso. Gastava tudo que tinha com beleza, com academia, entende? Ou para ostentar, gostava de ostentar os carros que conquistava, o carro que tinha, e comprava perfume importado, ia lá e queria mostrar também. Sabe pessoas assim? Que precisa mostrar, precisa da validação do outro o tempo todo. Entende? Então começava a atrair o quê? Inveja, porque claro, existem pessoas invejosas, né? Pessoas que não querem ver os outros felizes. Então, cada vez que você fica postando, ostentando suas riquezas, suas conquistas, você acaba atraindo energia de inveja. Isso é inevitável, tá? Isso é inevitável, né? Então, assim, são pessoas que acabavam atraindo energias negativas para ela. Ninguém precisava fazer nada para que ela se lascasse. Ela mesmo caía na própria armadilha. Né? Tem muitas pessoas que são assim, que começam a ter a vida travada e acha que é o quê? Que é feitiço, que é magia. E não é ela mesma. Né? São as atitudes dela, a alta exposição dela, ou esse direcionamento muito forçado, muito exagerado, né? Para questões de aparência, superficialidades.
Entende? Pessoas que gostam de aparecer demais. Ah, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu tenho certificado disso, eu tenho certificado daquilo. Gente, uma pessoa que é boa naquilo que faz, ela não precisa mostrar. É aquela pessoa, por isso que eu falo, que é uma pessoa que vibra na energia da imperatriz. Quem vibra na energia da imperatriz, ela não precisa disso. Ela chama atenção pelo que ela é. As pessoas elogiam ela. Ela não precisa ficar se autoelogiando, se autopromovendo. Entende? Aqui é uma pessoa que se autopromovia. Tá? É alguém, então, que aprendeu com seus erros. Alguém que se lascou aqui, ó. Porque tem a carta da justiça. E quando sai essa carta, fica como um alerta para essa pessoa, mais uma vez. Você já se lascou. Toma cuidado para você não se lascar de novo. Porque pode acontecer. Fica como um alerta aqui. Tá? Aqui é alguém que agia de uma forma muito assim, irresponsável. Uma pessoa que não se comprometia muito. Uma pessoa que era muito, como fala? Ai, fugiu a palavra. Impulsiva. Tá? Uma pessoa que era muito impulsiva. Uma pessoa que, então, estava com vocês, mas assim, se deslumbrava muito fácil com outras pessoas, entende? Sabe? É uma pessoa que ela não conseguia se focar no relacionamento. Porque, na verdade, esse não era o objetivo dela. Não era o foco principal dela. Então, quando alguém não tem, de fato, é por isso que eu falo, quando alguém quer realmente entrar, ter um relacionamento sério com alguém, tem que ser uma pessoa que esteja focado, determinada, disposta a se dedicar a fazer isso dar certo. Eu sempre digo, é como se fosse um projeto de trabalho. Quando você se propõe a fazer um trabalho, a executar um trabalho, né? A desenvolver um negócio próprio, você não vai com tudo. Você não diz para as pessoas, não, peraí, eu não tô para brincadeira, para churrasco, agora eu tenho que me focar nisso aqui, né? E se foca, se dedica, porque sabe que se ele não se dedicar, o negócio vai afundar, os riscos de afundar é muito grande. Não é assim nos projetos? Por que as pessoas não fazem isso nos relacionamentos? Mas uma pessoa que está realmente disposta a se relacionar de forma séria, ela vai encarar os relacionamentos dessa maneira. Com certeza vai. Tanto é que existem, sim, relacionamentos que fluem. Relacionamentos de sucesso aqui. Tá? Hoje em dia são muito raros, infelizmente. Mas que tem. E por quê? Porque existe essa dedicação, existe esse foco. Essa pessoa ou essas pessoas priorizam de fato o relacionamento. Uma pessoa que não prioriza, ela só está com você só para dizer que tem alguém. Mas é uma pessoa voada, sabe aquela pessoa que você sente que está voado, que está lá do outro lado, né? Tipo, você tem que fazer alguma coisa, não é aquela pessoa que se dispõe a ir com você, a resolver o problema, a tomar a frente, a te defender. Por quê? Porque é uma pessoa que ela tá com você, mas não tem conexão. Você sente que não tem uma conexão, vocês estão entendendo? Então é mais ou menos isso que aconteceu, por isso vocês se afastaram. Aí essa pessoa se lascou. Só que ela aprendeu, ela teve que aprender a duras penas, mas aprendeu. E teve um despertar. Só que esse despertar é lento, até ela se adaptar a essa nova condição dela, a esse novo ser, essa nova versão dela, leva um tempo. Só que ela está ansiosa. Aqui tem uma energia muito forte de uma pessoa ansiosa. Duas cartas que falam de uma pessoa meio impulsiva, ansiosa. Então a espiritualidade está pedindo para que essa pessoa tenha paciência, respeite o seu tempo. Certo? Porque a pessoa pode falar, mas eu ainda não consigo, eu não consigo resistir, eu acabo, sei lá, olhando para outras pessoas, quando eu estou acompanhado, que não sei o quê, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu ainda não mudei. Então, tipo assim, é uma coisa, é um hábito que essa pessoa veio trazendo com ela há muito tempo, ela não vai mudar de um dia para o outro, certo? Então, ela tem que ter paciência com isso, é um processo, é lógico, ela tem que se policiar, mas vai levar um tempo até ela aprender.
né? Não que a outra pessoa, supondo que essa pessoa quer se reconciliar com vocês, não que vocês estão obrigados a estar com ela e ter paciência de esperar ela melhorar. Isso aí é uma escolha de vocês. Se vocês não quiserem, assim será, né? Mas isso não impede dessa pessoa continuar, ser persistente, né? Em querer mudar essas atitudes dela, para que, de repente, com uma outra pessoa, né? Ou mesmo com vocês, tenha uma nova oportunidade. E vai ter uma nova oportunidade. Aqui está se apresentando uma nova oportunidade, né? A questão aqui fala de tempo, fala de paciência, tá? Alguém que está querendo manifestar aqui, alguém que realmente está se sentindo agora pronto porque teve um entendimento que não tinha antes. Alguém que sente que foi muito injusto com vocês porque agiu de uma forma extremamente imatura. Essa pessoa vem na direção de vocês, mas ela tá como um 2 de paus, parada. Por quê? Ela tem algum tipo de receio, tá? Ou ela vai ter que tomar uma decisão, né? Essa decisão pode envolver o tipo de comportamento dela, as escolhas dela. Eu vou ter que botar um ponto final, uma pedra em cima desse meu comportamento, né? Imaturo, impulsivo, né? Comportamento de solteiro, de solteira. Então é alguém que está passando por um momento de decisão, tá? E alguém que vai vir na direção de vocês. Só que ela ainda não sabe exatamente como, porque de repente ela teme a sua reação, tá? Eu vejo ela ouvindo muito a intuição dela. Alguém carregando uma culpa imensa aqui, não é pouca não, é muita culpa, tá? E ela quer encerrar isso aqui. E vai mandar essa mensagem para vocês. Ó, outra carta que fala de rapidez, o Pajem de Paus e o Cavaleiro de Espadas, essa pessoa vem muito rápido na direção de vocês, tá? Alguém que quer ter uma conversa muito justa, muito esclarecedora aqui com vocês, tá? Cavaleiro de Ouros. Vocês estão um tempo afastados dessa pessoa, né? Essa pessoa precisou realmente de um tempo, tá? O Cavaleiro de Ouros é o cavaleiro mais lento que tem no tarô. Essa pessoa precisou, ela levou um tempo, né? Demorou para essa pessoa vir na direção de vocês, mas foi preciso para que ela encontrasse o equilíbrio necessário para vir na sua direção. Entende? Cavaleiro de Copas. Realmente tem aqui uma proposta, uma nova proposta de amor para vocês, tá? Aqui tem uma nova proposta de amor para vocês. Ás de Espadas. Essa pessoa não para de pensar em vocês. Essa pessoa tem consciência de que vocês foram como se fosse um presente divino para ela e ela não deu valor. Ela quer um novo início baseado na verdade, tá? Com muita clareza, muita transparência. Então, de repente, essa pessoa escondia coisas de vocês. 10 de espadas, tá vendo? 10 de paus e 10 de espadas. 10 de espadas fala do quê? Peso na consciência. Essa pessoa não está suportando, é o 10. A pessoa não está suportando mais isso, tá? Rei de Espadas. Libra, Gêmeos, Aquário. Tem bastante espadas aqui, tá? Elemento ar, Libra, Gêmeos, Aquário. Alguém que vai estar sendo muito racional para vir na direção de você. Essa pessoa está sozinha, está pensando, refletindo muito, tá? Quer muito realmente vir na direção de vocês.
Para outros casos, Capricórnio, agora eu vou falar de uma outra situação, tá? Aqui eu tô vendo uma situação, sim, para solteiros. Caramba, para solteiros vocês estão podendo, hein? Hein, Capricórnio? Caramba! Opções não vai faltar. Opções não vai faltar. Ó, tem 3 cavaleiros aqui. Cavaleiro de espadas, cavaleiro de ouros, cavaleiro de copas. Eu vejo que vocês vão estar vibrando nos próximos 7 dias, Capricórnio, numa energia, esse grupo, tá? Vai estar vibrando numa energia aqui do mago. Vocês se sentindo preparados para encarar um novo relacionamento aqui. Tá? Porque aprenderam uma lição, porque tiveram um despertar aqui também, tá? Vocês também, aqui nesse caso para solteiros, vocês muito ansiosos para quererem se conectar com alguém, tá? Baseado nessa nova versão de vocês. Mais uma vez, a espiritualidade alertando para que vocês tomem cuidado para não repetir os mesmos erros do passado que trouxeram tristezas para vocês, tá? Eu vejo aqui vocês tendo a oportunidade de realizar um grande sonho ao lado de uma pessoa que vai corresponder àquilo que você sempre desejou. Um início muito que vai trazer muito entusiasmo para vocês, tá? E vai surgir de uma forma inesperada. Aqui eu vejo que é um relacionamento que vai ser diferente de todos os outros que vocês viveram até hoje, tá? Porém, vão surgir 3 oportunidades aqui para vocês. 3, tá? Não vai ressoar com todos, obviamente, né? Mas para aqueles que ressoar aqui, tá? Eu vejo que vocês vão ficar na dúvida aqui. Tem uma pessoa que vai trazer dúvida para vocês. Vocês vão ficar em dúvida, tá? Essa pessoa vai chegar muito rápido. Essa pessoa que vocês vão ficar muito em dúvida. Tá? Tem uma outra pessoa que vai ser muito romântica, tá? Vai ser muito carinhosa, vai ser muito sensível. Essa pessoa, ela vai tirar vocês de um 10 de paus, tá? 10 de paus de um sentimento de peso por ter se relacionado com pessoas muito tóxicas, manipuladoras, pessoas que sugavam a energia de vocês, tá? Que trouxeram muito peso mesmo, né? Pra não dizer outra coisa. Essa pessoa tira vocês dessa energia, tá? É uma pessoa muito amável. E tem uma outra pessoa, essa pessoa é a que vai demorar mais para chegar. Então essa pessoa não vai chegar agora, tá? Cavaleiro de Copas também aqui. Essa pessoa romântica também não vai chegar tão já. Tem um que vai chegar muito rápido, esse vai te deixar em dúvida, tá? Agora essas outras 2 pessoas que surgem, né? Uma é muito romântica, a outra é mais pé no chão. Ela não é tão romântica, mas você vai ver que ela é muito pé no chão, uma pessoa muito responsável, que tem muita maturidade, você vai perceber nessa pessoa. Sabe aquela pessoa que planeja as coisas? Aquela pessoa que ela não vai surgir de repente na tua casa,
mesmo quando vocês estiverem namorando, né? É uma pessoa que vai ligar, perguntar se eu posso ir, tá tudo bem, né? Vai planejar uma saída num restaurante com vocês, né? Vai considerar tudo aquilo que vocês realmente gostam. É uma pessoa que vai planejar, é uma pessoa que planeja, não é aquela pessoa que faz as coisas nas coxas, sabe assim? Entende? É uma pessoa que é muito segura de si, é uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito focada ao trabalho, tá? Essa pessoa vai trazer muito equilíbrio para a vida de vocês, tá? Muito equilíbrio para a vida de vocês. Aqui tem uma energia de pessoas que trabalham na justiça, advogados, juízes, polícia, pessoa que trabalha com comunicação, tá? Jornalistas, né? Pessoas que são perfumistas, químicos, pessoas que trabalham com culinária, tá? Vocês vão adaptando aí, pode ser vocês ou pode ser essa pessoa, tá? Trouxe essas energias aqui, tá? Então, vocês vão ter muitas opções aqui. E a espiritualidade está pedindo para que vocês ouçam a intuição de vocês, tá? E tomar cuidado para que vocês não façam a escolha errada, né? Então, o que é? Aqui eu tô sentindo, gente, que é como se fosse um grande teste, sabe? Vamos ver se Capricórnio aprendeu mesmo. Né? Porque aqui é a energia de capricornianos que aprenderam uma lição. Né? Eu não vou repetir os mesmos erros de antes. Entende? Escolher pessoas pela superficialidade, só porque a pessoa é bonitinho, só porque a pessoa tem certificados, porque tem um carrão, né? Não vou agir pela impulsividade, eu vou ser mais racional aqui, tá? Ó, vocês vão escolher aquele relacionamento que vai ter um início baseado na verdade. Vocês vão sentir que essa pessoa está sendo muito verdadeira, muito transparente com você. Sabe aquela pessoa que você sente que não esconde nada? O que você pergunta, ela responde. Não é aquela pessoa que fica desviando do assunto ou muda de conversa, sabe? Muda de assunto. E quando acontece isso aí, porque ela não quer falar a respeito do que você perguntou. Então, tipo, né? Aí tem. Pessoa que nada tem a temer, ela responde tudo com a maior naturalidade. Então você vai se sentir segura perto dessa pessoa. Entendem? Ó, aqui vocês sendo muito racionais, tá vendo? Ó, vibrando na energia do Rei de Espadas. Se for para ficar com qualquer pessoa, pessoas superficiais, como eram os meus relacionamentos anteriores, eu prefiro ficar sozinho. Eu não tenho medo mais da solitude, porque eu aprendi a me dar valor, antes só do que mal acompanhado. Olha que beleza! Tá? Mas, sozinhos vocês não ficam, tá? Tem 3 oportunidades vindo para vocês. Ok? E se for uma reconciliação, é aquilo que eu falei. É uma pessoa que não para de pensar em vocês. Essa pessoa carrega uma culpa imensa, tá? De ter agido como agiu com vocês. Quer equilíbrio com vocês, tá? Aqui nós temos energia de Libra muito forte. Áries, Libra, Gêmeos, Aquário, que eu falei, né? Pra vocês, tá? Libra, Gêmeos, Aquário tá forte. Virgem também. Tá? Esses são os mais fortes. Tá bom? Um novo começo está surgindo, um novo ciclo romântico começa. Tá? Então, quer dizer, tá muito favorável, seja para uma reconciliação, seja para um novo amor, tá muito, muito favorável. Lembrando mais uma vez que as leituras podem estar espelhadas, fiquem à vontade para fazerem as alterações aí necessárias. Certo? Espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão mais uma vez e até a próxima leitura. Tchau, tchau!